Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano, vamos iniciar mais uma aula. Vamos dar continuidade à análise combinatória. Em particular, nesta aula, falaremos sobre a cardinalidade de produtos cartesianos, ok? Ou seja, qual é a quantidade, qual é o número, da quantidade de elementos que nós podemos ter em produtos cartesianos, tá ok? Vamos lá? Cardinalidade de produtos cartesianos. Bom, a multiplicação de naturais pode ser vista como uma simplificação da adição, tá? Você multiplicar um número m por um número natural n, ou seja, é o mesmo que você achar m mais m mais m mais m, n parcelas, tá? Então, se n for igual a zero, é claro, a soma será zero. Então, já vimos que o produto cartesiano nos conjuntos A e B representado por, aí nós temos aqui, ó, essa é a simbologia que você tem acerca do produto cartesiano. Então, o que é o produto cartesiano? É o conjunto de todos os pares ordenados xy, tá? De coordenadas xy, que tem como x os elementos de A e y os elementos de B. Perfeito? Então, se quisermos achar todos esses pares ordenados, tomamos cada valor de x e o associamos a cada um dos valores de y, para saber quantos pares ordenados são assim obtidos, ok? Mas é claro, a gente não vai fazer isso em algumas situações. Por quê? Basta você multiplicar o número de valores de x pelo número de valores de y. Em outras palavras, o número de elementos de A cartesiano B nada mais é do que o número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. Perfeito? Vamos entender aqui, vamos lembrar aqui o que vocês aprenderam em produto cartesiano, né? Então você tinha lá dois conjuntos, conjunto A. Temos aqui 1, 2, 3. E temos aí o conjunto B, 4 e o 5. Com isso, o que você vai fazer? Você vai fazer A cartesiano B, tá? Então, A cartesiano B, a ordem importa, no sentido de A cartesiano B, para a gente encontrar os pares ordenados. Então, o x vai pertencer do conjunto A e o y vai pertencer do conjunto B. Então, você tem assim, ó, A cartesiano B vai ser os pares ordenados, olha lá, 1 e 4, depois 1 e 5. Aí depois você continua lá, 1 e 4, perdão, 2 e 4, depois 2 e 5, 2 e 5. Depois, olha lá, 3 e 4, 3 e 5. Então, se você tivesse esse conjunto A e B que eu estou demonstrando aqui para vocês, então os pares ordenados que você tem de A cartesiano B são todos esses que nós acabamos de descrever, perfeito? É claro que visualmente você já sabe que o número de elementos de A cartesiano B, neste caso, vai ser igual a 6, ok? Então, como é que você vai fazer esse cálculo? O número de elementos de A cartesiano B nada mais é que o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Como pode perceber, o conjunto A possui 3 elementos, vezes o conjunto B, que possui 2 elementos. Então, 3 vezes 2, 6. Então, você tem aqui 6 elementos que foram construídos em A cartesiano B. Ok? Sabendo disso, nós vamos fazer apenas aqui uma demonstração desta verdade, tá? No exercício 7, ele vai demonstrar exatamente essa ideia que a gente acabou de fazer. Então, olha lá. Sendo A, o conjunto A, possui os elementos x e i, onde o i, olha lá, está entre 1 e n. Então, o que ele quer dizer com isso? Ó? Que o conjunto A são esses elementos aqui. Ó. Começa com 1, aí vai x2,
x3, x4, até o último elemento, que é o xn. A mesma coisa acontece com o conjunto B. Conjunto B contém os valores y e i, onde o i está entre, o yj, O yj está entre 1 e m. Então começa lá, ó, y1, y2, y3, y4, até o ym, ok? Então esses são os elementos do conjunto A e do conjunto B. Então, ele quer que a gente represente explicitamente o conjunto de A cartesiano B. Então, vamos fazer aqui, ó. A cartesiano B vai ser os pares ordenados. Quais são os pares ordenados? x1, y1, x1, y2, certo? x1, y3, e vai até o x1, y quê? Ym. E aí nós vamos continuar, né? Porque perceba, eu associei apenas o x1, mas você pode pegar x2 e y1, x2 e y2, x2 e y3, ok? Todos os pares ordenados que você consegue construir. Por último, x2 e vai até o último, que é o ym, beleza? E aí você vai pegar todos os x do conjunto A e vai associar. O último elemento do conjunto A, quem que é? Não é o xn? Então você vai associar também xn com y1, xn com y2, xn com y3, até você associar xn com ym, que é o último termo também lá do conjunto B. Então, o que você fez aqui? Ó? Você pode notar, né, que o número de elementos de A é quem? É N. E o número de elementos de B é quem? É o M. Então, é claro, para você saber o número de elementos de A cartesiano B, basta você fazer N vezes o M. Perfeito? Então, aqui nós estamos demonstrando explicitamente o que acontece no conjunto A cartesiano B. Só que a gente vai fazer o seguinte aqui. Nós vamos estender essa definição para demais conjuntos, porque a gente está associando aqui apenas dois conjuntos. Mas eu posso ter o conjunto A, B, C, D e assim por diante. Então, nós vamos definir que o que a gente acabou de fazer, isso pode acontecer para demais conjuntos, né? Então, vamos considerar A1, A2, A3 e assim por diante, até o AN, eu estou considerando que eles são o quê? Conjuntos quaisquer, tá? Então, considerando que A1, A2, A3 e AN são conjuntos quaisquer, então posso definir que o A1 cartesiano, A2 cartesiano, A3 cartesiano até o último conjunto AN, temos que teremos x1, x2, x3 até xn, tal que o x1 pertence a 1, x2 pertence a 2, o x3 pertence a 3, até o xn que pertence a n. Ok? Então, o número de elementos de A1
cartesiano A2, cartesiano A3, até cartesiano AN, basta fazer o número de elementos de A1 vezes o número de elementos de A2 vezes o número de elementos vezes o número de elementos de A3 vezes até o número de elementos de AN. Ok? Então, essa definição aqui nós estendemos para N conjuntos que você estejam fazendo de A, cartesiano B, cartesiano C, cartesiano D e assim por diante. Ok? Então, essa definição serve para N conjuntos que você tem aí, que você esteja fazendo os pares ordenados, tá? Bom, agora nós vamos estender essas ideias que nós temos aqui, né? E vamos falar sobre o diagrama de árvore, ok? Então, o que são os diagramas de árvore, né? Então, para obter os elementos de produtos cartesianos, que foi o que a gente acabou de falar, né? Podemos utilizar um esquema gráfico. Nós utilizamos atrás, né, lá atrás, eu fiz com vocês um diagrama de flechas, tá? E aqui nós vamos fazer o diagrama de árvore. Para que serve o diagrama de árvore? O diagrama de árvore ele vai ser mais indicado para você resolver problemas de contagem que exijam uma apresentação explícita de cada uma das ocorrências. Por mais que esses problemas, né, tragam aí umas ocorrências irregulares, sendo então o número de ocorrências obtido exaustivamente, porque vai dar um trabalho para você fazer esse diagrama de árvore, ok? Então nós vamos fazer aqui um exercício para entender a ideia do diagrama de árvore. Bom, exercício 8. Represente com o diagrama de árvore o produto A cartesiano B. Então, lá, muito similar ao que a gente fez lá no diagrama de flecha, né? De flechas. Então, nós temos aqui o conjunto A com 1, 2, 3, o conjunto B, que é 0, 2, 4, 6. Então, nós vamos realizar o diagrama de flecha. Perceba que nós temos aqui A cartesiano B. Então, vou partir do A, que é 1, 2, 3, e associar com cada elemento de B. Bom, eu já deixei a resolução aqui para vocês, até por uma questão de estética e didática para ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem, tá? Porque se for desenhar isso aqui, a caneta aqui com vocês vai ficar bem mais complexo de entender, tá? Então vamos lá, ó. Então nós temos aqui, ó, os elementos do conjunto A, que é o 1, o 2 e o 3. Então o 1 vai associar com cada elemento do conjunto B. Então percebe que aqui nessa coluna nós temos os elementos do conjunto B. Então você vai ter os pares ordenados 1 e 0, depois 1 e 2, 1 e 4, 1 e 6. Perfeito? Você já associou o elemento 1 do conjunto A com todos os elementos de B. Depois nós vamos fazer com 2, o conjunto A. Então vai lá, 2 e 0, 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6. Agora o 3. 3 e 0, 3 e 2, 3 e 4, 3 e 6. Quantos elementos nós temos aqui neste A cartesiano B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então você tem 12 elementos. Mas é claro que nós poderíamos utilizar a formulinha que a gente acabou de deduzir, que o número de elementos de A cartesiano B vai ser igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Quantos elementos nós temos no conjunto A? 3. Vezes o número de elementos de B, que são 4. 3 vezes 4, você então tem 12. A mesma coisa que nós fizemos ali no diagrama de árvore. Perfeito? Exercício 9. O exercício 9, vamos tomar cuidado. Uma pessoa aposta R$100 em um jogo de dados. Cada vez que o resultado for par, a pessoa recebe R$10. E cada vez que o resultado for ímpar, a pessoa paga R$5. Após 4 partidas, a pessoa se retira do jogo. Quantos valores distintos a pessoa pode obter ao final do jogo? Pessoal, isso aqui é
aquele problema que nós vamos resolver, ó, com certo trabalho, ok? Então vamos fazer o diagrama de árvore para resolver esse tipo de problema. Bom, o jogador iniciou com R$ 100. Bom, então vai acontecer a primeira jogada. Na primeira jogada, então se ele iniciou com R$ 100, se sair par, ele vai receber R$ 10. Então ele vai ficar com 110. E se sair ímpar, ele vai pagar R$ 5. Então existe a possibilidade de ele ficar com R$ 95. Então aqui a gente está percebendo que está acontecendo o quê? As possibilidades com as jogadas, ou é par ou é ímpar. Perfeito? Então na primeira jogada ele pode ficar com 110 ou com 95. Na segunda jogada, o que acontece? Se ele tirar par, recebe mais 10. Então aqui fica com 120. E se for ímpar, ele perde 5. Então fica com 105. E se ele tivesse perdido 5 anteriormente? Se for par, recebe 10. Se for ímpar, paga 5. Então você está percebendo, ó, a gente está fazendo todas as possibilidades que acontecem em cada jogada. Então na terceira jogada, nós vamos ter o que? Ele tinha 3 valores possíveis na mão: 120, 105 e R$ 90. Então na terceira jogada, se der par, 130. Se der ímpar, 115. Agora vamos analisar com 105. Se for 105, der par, 115. Se der ímpar, 100. Agora com 90. Se der par, 100. Se der ímpar, 85. Então perceba que na terceira jogada ele já tem quantas possibilidades de estar com valores, né? 1, 2, 3, 4 possibilidades de valores. Vamos fazer a quarta jogada, que foi quando ele abandonou o jogo, tá? Então, aqui você já vai perceber, com R$ 130, ele tem duas possibilidades. Ou ele termina com 140 ou termina com 125. Com R$ 115, mais duas possibilidades. Ou ele termina com 125 ou ele termina com 110. R$ 100, ou ele termina com 110 ou ele termina com 95. E se ele estava com 85, ou ele termina com 95 ou ele termina com R$ 80. Perfeito? Então, olha lá, se ele abandonou o jogo na quarta jogada, quantos valores distintos essa pessoa pode obter no final do jogo? E não em todo o jogo, né? Então é só no final. No final do jogo ele pode obter, então, 1, 2, 3, 4, 5 valores distintos. Ok? Então são 5 valores distintos que ele pode obter ao final de 4 partidas. Tá bom? Ok, pessoal, então essa aula eu vou terminar por aqui. Nós vimos então aqui a ideia da cardinalidade do produto cartesiano e aproveitamos também aprendemos o diagrama de árvore, que pode ser utilizado em alguns problemas para nos ajudar, apesar de dar um pouquinho de trabalho. Tá ok? Espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.